Meus queridos, hoje nós vamos tratar aqui então do primeiro e segundo capítulos. Vou dividir em duas aulas, porque esse vídeo ficou muito grande e vai acabar ficando cansativo para vocês. Então eu vou dividir primeiro e segundo capítulos, mas eu vou dividir em parte 1 e parte 2. E vou deixar aqui disponibilizado. Novamente estamos aqui então para conversar um pouquinho mais a respeito do livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que ditou com muito carinho esta obra. Então, nós falávamos no primeiro vídeo da introdução que ele deu, com muitas explicações, né? Por isso que foi um vídeo longo, embora fosse apenas a introdução, ele trazia ali alguns conceitos interessantes de nós discutirmos, né? Por isso que eu preferi destrinchar bem detalhadamente. Aqui esse primeiro capítulo que ele está trazendo, então logo no começo aqui, ele traz uma história geral aqui que eu vou dar uma resumida para vocês e depois nós vamos diretamente para o assunto que nós vamos discutir propriamente dito, que começa neste parágrafo aqui. Tá? Antes disso, o que ele estava falando? Que ele teve, antes de desencarnar, então enquanto ele estava aqui na Terra, né, encarnado, ele trabalhava num centro espírita, com as atividades mediúnicas. Eu não sei exatamente se ele era médium ou se ele apenas participava do grupo, mas não era ele o médium, mas a atividade em si era mediúnica. E o tipo de atividade que a gente chama de desobsessão, que é onde uma pessoa encarnada conversa com um espírito através de um médium para orientá-lo ou para tentar trazer para ele alguns conceitos novos, ajudando a repensar o seu modo de vida e talvez até modificar as suas atitudes. Tá? Ou para esclarecer aqueles que se encontram perdidos, desencontrados, né? E então são normalmente essa finalidade desse tipo de encontro. Né? Então ele trabalhava por mais de 30 anos nesse centro tal, e despertou muito nele a curiosidade a respeito das manifestações de espíritos, principalmente que demonstravam ser adeptos de religião afro-brasileira. Tá? E isso despertou bastante a atenção dele. E ele, juntamente com o diretor da casa, dava bastante atenção para esses casos, justamente para pesquisar, para poder entender melhor. Nesse aprendizado todo, ele percebeu que o que se chamava de loucura na ocasião estava muito relacionado com os processos de obsessão. E ele percebeu, obviamente, e a doutrina traz isso, né, que é preciso orientar o irmão desencarnado, tá, para que ele se encontre uma outra maneira de agir, de se posicionar. Além disso, o encarnado também tem que mudar de atitude, de pensamento, de sentimento, tem que compreender melhor as coisas que estavam dando errado, por que estavam dando errado, né? É o que ele chama aqui de matriz da obsessão, ou seja, o momento onde tudo começou, né? O ódio, a briga, a rincha e a perseguição, então, tá? Muitas vezes na encarnação anterior, às vezes várias encarnações para trás, então, muitas vezes início de séculos e séculos. Quando ele desencarnou, ele continuou com interesse nessas pesquisas e justamente o Bezerra de Menezes, sabendo desse interesse dele, sempre que tinha oportunidade, trazia ele para acompanhar alguma atividade para que ele pudesse também aprender. Então ele diz aqui, que graças a esse intercâmbio com objetivos de pesquisa e aprendizado, surgiu uma excelente ocasião para seguir o nobre mentor, né, o Bezerra de Menezes, e participar por algum tempo de atividade socorrista, tendo em vista o drama de um jovem portador, então, que é o que vai narrar aqui já a partir do próximo capítulo, né, de esquizofrenia, cuja mãezinha era possuidora de expressivos títulos de merecimento. Então, o Manuel, no plano espiritual, acompanhando Bezerra de Menezes, eles iam tratar de um caso cuja
as preces, tal, pediram muito socorro em favor de um jovem que estava diagnosticado com esquizofrenia. A mãe desse menino era um espírito merecedor de bastante de bastante crédito, vamos dizer assim. Ou seja, ela era uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, tá? E tinha assim o sentimento, o coração mais equilibrado, vamos dizer assim, mais purificado do que a grande maioria de nós aqui, tá? Então, nesse sentido, o que ele quer dizer é possuidora de expressivos títulos de merecimento. Okay? Ela tinha formação católica, né? Se chamava então Catarina Viana. Então, depois que o esposo dela desencarnou, o filho começou a ter alguns probleminhas e tal, e esse negócio foi se agravando. Tá? Isso começou lá pelos 12 anos, né? Nessa ocasião aqui ele estava com uns 20 anos já. Tá? Mãe abnegada, era uma religiosa convicta que buscava consolo e apoio na fé abraçada. Então, é claro, ela era católica e ia buscar apoio dentro da religião católica, né? Isso é natural. Tá? E lá também, abrindo aqui um parênteses, existe o amparo espiritual, mesmo que eles não acreditem, que eles não aceitem, isso não importa. O que importa é ter boa vontade, não é? Lá também existe o atendimento espiritual. Com a diferença que normalmente não tem um trabalho organizado de manifestação mediúnica. Então, tudo que se fazia aqui, tudo que os médicos indicavam até aquele momento era inócuo, né? Apesar do diagnóstico desesperador, a genitora jamais aceitaria o fato como consumado. Então, já tinha sido um diagnóstico, mas ela continuava lutando, onde tivesse uma esperança de atendimento para ele, ela estava indo, né? Ela estava aceitando, né? Então, nesse momento, quando já não tinha mais o que se fazer, né? Ela já estava cansada, então, dessas buscas e tal, e algumas pessoas amigas indicaram para ela procurar um senhor lá que tinha, eu não sei se é na mesma cidade, no mesmo bairro, isso nós vamos talvez descobrir mais adiante aqui, que fazia trabalhos, como a gente chama aqui, de libertação mediúnica. Ou seja, ele era um médium e fazia trabalhos, atendimentos mediúnicos na expectativa de ajudar as pessoas. É isso, tá? Só que eram práticas que para ela era estranho, né? Ela era católica, não acompanhava nada disso, tá? E pelo que ele descreve aqui, eram atividades afro-brasileiras. Não é o espiritismo como a gente conhece. Tá? Não sei aqui se ele se tratava da Umbanda, do Candomblé ou de qualquer outra acepção religiosa. Mais para frente, talvez, eles deem uma indicação disso, até que eles não falaram, tá? Mas indica uma atividade nesse sentido. É claro que ela relutava muito em fazer isso, mas acabou acedendo, né? Porque percebeu que, assim, que vários casos que contavam para ela com o resultado positivo, e isso deixou ela bastante interessada. Ela falou, bom, se foi positivo para tanta gente, por que não vai ser? Posso tentar também, né? E garantiram para ela, óbvio, que era uma coisa do bem, era uma coisa, não era uma coisa prejudicial, nada ligada a coisas ruins, vamos dizer assim, né? Então, esse vai ser o ponto de partida dos nossos estudos com o Dr. Bezerra, que se encontrava interessado em auxiliar a família cujo problema já era de seu conhecimento. Então, Bezerra já investigou o que estava acontecendo e já se inteirou dos fatos. Ao receber o convite do amorável amigo para a tarefa especial, foi tomado de grande júbilo. Então, óbvio, ele ficou muito feliz, né? E com a mente fervilhante de sadia curiosidade pelas questões a examinar. Então, de antemão, ele sabia que ia aprender muita coisa. Seguiu abnegado servidor da caridade ao recinto que nos seria por algum tempo verdadeiro laboratório de estudos espirituais. Muito bem. Então, agora ele vai dar alguns esclarecimentos necessários do ambiente onde eles estavam, como que era como que as coisas aconteciam lá, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Este capítulo é interessantíssimo.
Então, a casa modesta para onde nos dirigíamos transpirava a agitação de ambos os planos da vida. Então, eles foram para uma casa onde se ocorriam esse trabalho de socorro espiritual. E tanto no plano físico, os encarnados chegando e tal, e se aglomerando, quanto no plano espiritual, as atividades espirituais que se desenrolavam eram intensas, né? Bastante intensas. Era uma casa situada em bairro afastado e que atraía expressivo número de interessados. Pessoas denotando grande sofrimento na face angustiada ou expectante, então os encarnados já traziam lá na face, na feição, né, todo o sofrimento que estavam passando, a maioria deles, pelo menos. Sentavam-se em uma sala enfeitada com bandeirolas presas a fios esticados. Bom, estava lá numa sala de espera com todos os enfeites. Tá, né? Espíritos vadios se aglomeravam nas imediações, bulhentos e ociosos. Então, ao redor, por perto lá, existiam muitos espíritos que ele chamou aqui de vadios, barulhentos e ociosos. Então, são espíritos que no plano espiritual agem como a gente chamaria aqui os vagabundos que estão por aí, né? Pessoas desinteressadas em trabalho, no seu auto-melhoramento, no estudo, em aprimoramento, estão a fim de baderna, bagunça, saem fazendo arruaça. No plano espiritual, se dá a mesma coisa para aqueles que não estão interessados em crescimento espiritual. Então existiam vários desses aqui ao redor ali, porque eles sempre querem atrapalhar o local onde se organiza alguma coisa para socorrer. Então, sempre que a gente se organiza para socorrer alguém, esses espíritos vão querer atrapalhar. E aí, a nossa ligação com espíritos elevados fazem a proteção do local. Então, enquanto outros em grupos de pequeno número demonstravam os propósitos malfazejos em conciliá-los a meia voz. Então, tinha outros grupos, na verdade, né? Só que em números um pouco menor. Mas estes, a gente poderia dizer que mais perigosos do que aqueles outros, tá? Eles demonstravam aqui, ó, como é que ele está falando aqui, ó, propósitos malfazejos, ou seja, eles queriam prejudicar mesmo, queriam maltratar, né? E eles conversavam, né, em voz baixa ali, tal, não sei o quê, exteriorizando a animosidade de que faziam portadores. Então, nessa conversa, eles já exteriorizavam o que vinha dentro, né? A animosidade, ou seja, a vontade de não tenho amigos, o meu negócio é me aproveitar, judiar mesmo, né? Esse que era o objetivo. Então, veja bem, isso tudo no ambiente ao redor, tá? Odores de incenso e vela misturavam-se aos de ervas aromáticas que ardiam em vários recipientes com brasas espalhados pelos diferentes cômodos. Então, essa era a descrição do ambiente lá. Tinha vela, tinha incenso em vários ambientes lá, em vários cômodos da casa. Okay? Isso que eu falei antes aqui não é para a gente se assustar, tá? Isso está presente em todos os lugares, a todo momento. Tá? Tem sempre espíritos bagunceiros, arruaceiros, tem espíritos malfazejos que querem prejudicar mesmo, tem espíritos bons que querem ajudar, tem os encarnados com os diversos padrões vibratórios, isso em todos os lugares. Quando a gente se organiza para socorrer, então daí a coisa deixa de ser assim tão bagunçada, né? Então você vai ter os trabalhadores que organizam as coisas no plano espiritual, defendem o ambiente. Tá? Crianças em algazarra impertinente brincavam na rua estreita. Então, era num bairro onde as crianças... Só eu começar que passa a moto. Então era um bairro onde as crianças brincavam na rua. Tá? Normal isso, né? Principalmente antigamente, né? As crianças brincavam na rua, né? Tudo se apresentava com singularidades especiais. Tudo parecia assim muito com algumas características diferenciadas, né?
O benfeitor advertia-me quanto à conduta mental que ali deveria ser mantida, de modo a não me surpreender com nada que me chegasse à observação. Então aqui o Bezerra de Menezes deu um toque para ele, falou assim, ó, aqui você vai encontrar e vai ver coisas que você não está muito acostumado, mas mantenha a sua serenidade mental e a confiança que tudo está bem, está tudo sob controle. Apesar disso, as surpresas sucediam-se continuamente em face do inusitado dos acontecimentos. Então, tudo ali para ele era novidade. Obviamente, ia ter muita coisa surpreendendo ele ali. Pude observar também que a consulente apresentava-se constrangida. Então, a mãe do menino lá, que eu já esqueci o nome aqui, ela estava constrangida, tímida, né? Ela não conhecia ali o ambiente, né? Era um ambiente totalmente estranho para ela, né? Ela saiu de lá da igreja católica e está dentro de um centro de atendimento ali mediúnico, né? Receosa, embora o desembaraço da amiga, então ela tinha uma amiga que já conhecia bem ali o ambiente, né? E que se encontrava bem à vontade. Poupando-se a choques ou de sabores evitáveis, a senhora mantinha-se em clima de oração, buscando refúgio no colóquio psíquico com a divindade. Então, ela estava aqui, receosa de ter ali algum contato inoportuno, né, com coisas que ela poderia considerar diabólicas, né, ou malfazejas. Então, ela mantinha o pensamento dela ligado em Deus, em oração, o sentimento elevado. Isso daqui, na verdade, é o recomendado para nós em todos os momentos e principalmente naqueles em que a gente vai ao encontro de uma busca de um recurso espiritual, onde quer que a gente seja. Se fosse na Igreja Católica, essa atitude dela seria a mais ideal também. Dentro de um culto evangélico, igualmente, né? A nossa ligação com Deus, o nosso sentimento de confiança nele, né? E as orações para que, se caso a gente tivesse se equivocado, achando que estava num ambiente benéfico e estivesse num ambiente malfazejo, esta ligação com Deus e o sentimento, o pensamento sempre em prece, é um refúgio e uma proteção assim inigualáveis. Um relógio antigo de pêndulo assinalou 20 horas, então era 20 horas da noite. Houve um breve reboliço, logo acompanhado de um silêncio ansioso, pronunciando algum fato importante. Então, ele não sabia o que ia acontecer. Então, ele não sabia o que ia acontecer, mas o pessoal já sabia, então, de repente, fez-se um silêncio ali. Neste momento, procedente do interior doméstico, surgiu um cavaleiro de pouco mais de 40 anos, visivelmente mediunizado, que convidou alguns circunstantes a que passassem a sala contígua, onde já se encontravam outros convidados e membros do grupo. Então, nesse ambiente, na sala de espera que estava a mãe do menino ali, veio um rapaz de uns 40 anos, já mediunizado, convidou algumas pessoas para vir para outra sala. Nesta outra sala já tinha uma parte da equipe ali preparada, já em trabalho, e é ali que ia se desenrolar as atividades. Percebi que estes últimos, como o senhor em transe, trajavam bata e calças brancas. Então, esses que já estavam lá na sala, eles estavam usando esse traje aqui, né, bata branca, calça branca, e esse senhor mediunizado também. Tanto quanto as senhoras vestiam-se de trajes alvinejantes. Então as mulheres também vestiam roupas brancas aqui, sobre as quais se notavam colares de várias cores. Então, eles estavam vestidos de branco e com vários colares aí. Foi feito um círculo diante de um altar fartamente decorado, no qual se misturavam figuras da agiolatria. Esqueci de ver o que significava isso. Católica. Então, bom, misturavam-se santos que os católicos adoram, tá? Com outras deidades, ou seja, deuses, que para ele era desconhecido, e onde ardiam velas impassíveis. Então, tinha vela lá acesa, tal, bem, dando uma sensação assim de tranquilidade, a vela acesa, né?
Tinham as imagens, então, dos católicos, algumas imagens, né, de santos católicos e outras que o autor aqui desconhecia. Música, ambiente assim, bem leve, sonolenta, né? Foi entoada ao ritmo de instrumentos de percussão, então aqueles batuques e tal, né? Um tanto ensurdecedores, e logo depois, a uma só voz, todos do círculo cantavam no mesmo tom hipnótico que os sons cadenciados impunham. Tá? Então, tinha lá o som dos tambores e tal. E na roda eles começaram a cantar no mesmo tom. Isso é descrito como um ritmo hipnótico aqui pelo autor, né? Que é realmente, né? Então, quando dependendo do ritmo da música e tal, não sei o que, vai levando as pessoas a se desligarem um pouquinho, né? Dos seus pensamentos, das suas preocupações, elas parecem que ficam presas ali naquele ritmo. Em seguida, o cavalheiro que comandava a atividade, após algumas contorções e estertores, deu início a outra música, saudado por palmas que, a partir desse momento, passaram a acompanhar os pontos que se sucediam. Então, a partir desse momento aqui, ele fez uns rodopios lá e tal, e ele começou a entoar um outro tipo de canto, um outro tipo de hino lá, de música, e as pessoas começaram a seguir e batendo palmas para acompanhar. Diversos médiuns começaram então a entrar em transe em face do ambiente saturado pelas vibrações rítmicas e os movimentos que automaticamente se imprimiam aos corpos, que começaram uma dança característica pelos meneios e evoluções típicos. Tá? Então, começou vários outros médiuns também a entrar em transe, e eles dançavam, se mexiam nesse ritmo aqui da música. Tá? E, como ele fala aqui, maneios e evoluções típicos, quer dizer, da religião afro-brasileira. Né? Observei que expressivo número de participantes, em razão dos fatos ali propelentes e condicionadores, experimentavam o fenômeno anímico da sugestão. O que ele está querendo dizer aqui? Ele diz que pela descrição do ambiente, pelas coisas que parece que condicionavam ali, algumas pessoas começavam a entrar num ritmo, também num certo trânsito, mas era anímico. Tá? Vamos ver se tem uma explicação aqui ao final. Estamos na página 13. O que ele fala aqui? Aquele lá que eu falei dos católicos lá, ó, adoração prestada aos santos, tá? Não diz nada de novo. Tá, ele aqui destacou, aqui ele está querendo dizer que esse daqui foi um destaque desta edição do livro. Só. Então, isso daqui é só para fazer essa observação aqui. Então, experimentavam o fenômeno anímico da sugestão que os dominava, descontrolando-se alguns em crise de natureza vária, atendidos pelo chefe do grupo e por outros auxiliares que se mantinham lúcidos e apostos para tempo. Tá? Então, baseado nisso daqui, eles rodopiavam, alguns acabavam caindo para o chão e tal, não sei o que, mas eles eram atendidos pelo pessoal que dava o suporte aqui. Tá? Esse fenômeno anímico da sugestão indica que este ambiente aqui sugestionavam algumas pessoas a entrar nesse transe, mas era um transe anímico, ou seja, não tinha aqui a participação de espíritos desencarnados, tá? Era apenas a própria pessoa nesse transe. Alguns fenômenos catalogados no quadro da histeria ali se apresentavam. Histeria
é um termo usado aqui dentro da psicologia, tá? Então, que diz assim alguma coisa relativo aos transes e tal. Não é a histeria que a gente costuma dizer no nosso dia a dia, que é uma pessoa berrando, gritando com a outra, histérica, né, fora de si, né? Aqui ele tem um outro contexto mais próximo aqui dos termos psicológicos, né? Depois eu vou ver se eu acho o que significa e vou colocar junto aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Desse termo propriamente. Mas ele está querendo dizer aqui mais esse transe aqui que a pessoa estava entrando, tá bom? Propiciando descargas emocionais. Então, o importante dessa questão aqui é que isso propiciava descargas emocionais, tá? Então, energias, fluidos que a gente está conosco, que a gente muitas vezes acumula do nosso dia a dia, tal, não sei o quê, nessa questão aqui do fenômeno anímico, ajuda a descarregar, que faziam o paciente afrouxar os nervos e diminuir as tensões sob riscos compreensíveis. Então, a gente está sempre assim, muito tenso, né? Nós temos assim a nossa ligação muito firme do nosso perispírito com o nosso corpo físico, é o que nos mantém atento no nosso dia a dia. Quando essa conexão se relaxa um pouco, é quando a gente entra, não vou dizer aqui em transe, mas quando a gente fica um pouco mais relaxado, aliviado. Imagina se você estivesse fazendo uma meditação e você se encontra mais relaxado, você consegue acompanhar a música, o ambiente, se você vai se deixa levar pelos seus pensamentos. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Que ele quer dizer aqui como afrouxar os nervos e diminuir as tensões, ok? Sob riscos compreensíveis, quer dizer, então ali é claro que se você deixar correr solto isso daqui, pode correr risco de passar mal e ter algum problema nesse sentido. Deixa eu ver se ele trouxe alguma observação aqui. Não, nada demais, só estava informando que eles é que fizeram destaque no livro aqui. Noutros se destacam as explosões do inconsciente. Então, em alguns havia descarga das emoções, então dava aquela aliviada. Em outros haviam explosões do inconsciente. Então, vontades, desejos reprimidos que ficam lá dentro, então, isso aqui havia uma certa explosão aqui, em catarse libertadora dos conflitos neles soterrados. Então, muitas vezes, no nosso inconsciente, a gente vai jogando lá para dentro muitos desejos, medos, traumas e tal, isso aqui. Nesse fenômeno anímico que ele estava falando aqui, existe aqui, então, segundo ele, uma libertação, uma liberação dessas energias. E emergentes nos sintomas de várias enfermidades que os afligiam. Em muitos sensitivos, porém, era patente a incorporação mediúnica, algo violenta, controlada, no entanto, pelos participantes mais adestrados. Então, muitos médiuns acabavam se incorporando. O tipo de manifestação, muitas vezes, era violenta, né? Fazia o médium se jogar no chão, fazer gestos, dar pulos e alguma coisa assim, né? Dar murros na mesa, esse tipo de coisa, né? Mas era controlada, certo? Pelos participantes que tinham já um treinamento capaz de controlar a situação desses médiuns nesses momentos. Explicou-me o diligente condutor que se tratava, conforme os dispositivos da crença, então, para aquela crença era assim mesmo que deveria funcionar, de um labor de descarrego das forças negativas. Certo? Então, segundo eles, isso tudo acontecia para descarregar as energias negativas, que é o que ele descreveu aqui nos parágrafos acima. Tá? De limpeza psíquica e espiritual, então, justamente de retirada dos fluidos dos nossos sentimentos e pensamentos aqui acumulados dentro de nós, e dos fluidos espirituais que são próprios
de cada um segundo aquilo que eles vivem, né? Isso aqui ele está falando dos encarnados, tá? São vibrações que a gente traz e provavelmente aqui também as vibrações que estavam impregnadas no ambiente, tá? Seguindo as tradições africanas já bastante depurada ante o processo de evolução do culto entre as pessoas mais esclarecidas e em fase de crescimento e progresso espiritual. Então ele está falando aqui que naquela ocasião estava acontecendo assim. Em alguns outros centros de tradição africanista, tá? As coisas já aconteciam de maneira um pouco mais suave, um pouco mais controlada, tá? Porque eram grupos de trabalhadores que já tinham um pouco mais de compreensão do processo de tratamento espiritual, de mediunidade e assim por diante, tá bom? Isso aqui, gente, sem querer desmerecer ninguém que seja, tá bom? Isso é natural. Dentro da doutrina espírita você vai encontrar grupos de trabalhadores com pouco menos de conhecimento que têm determinadas atitudes e grupo de trabalhadores com um pouco mais de conhecimento que têm atitudes um pouco diversas, tá? E assim por diante. Outros grupos elucidou o solisto, mais primitivos. Então, existem trabalhos nesse tipo de atividade, mas que o grupo, às vezes, é mais primitivo do que isso, né? E concordes com o estado espiritual das criaturas. Então, quando um grupo é formado por criaturas que tem ainda um adiantamento espiritual mais primitivo, as atitudes vai ser mais primitiva. Para cada faixa de evolução, remanescem crenças e cultos próprios para as suas necessidades, como é natural. Tá? Então, para cada faixa evolutiva, existem crenças e cultos que são apropriados a elas. A escala das variações é ampla em relação aos grupos e aos indivíduos, os quais jamais se encontram ao desamparo. Então ele está querendo dizer aqui que ainda aqueles que agem de maneira mais primitivas, as equipes espirituais também atuam, amparando na medida do possível, dando o suporte que elas precisam. Como o progresso é conquista de cada um, e a violência, a imposição rude, não vigem nos códigos divinos, é necessário que em toda parte se expresse o auxílio superior e que os mais esclarecidos estendam apoio e estímulo aos que permanecem na retaguarda do conhecimento. Então ele está falando aqui que a vida é assim, e principalmente no plano espiritual, né? São as determinações de Deus, que aqueles que estão um pouco mais adiantados auxiliam, protejam, orientem os que estão na retaguarda. Então, sempre que há uma busca, as pessoas se reúnem para tentar uma conexão com a divindade, se reúnem para tentar auxiliar alguém. Todas as atividades nesse sentido, há uma proteção espiritual, há uma intenção da espiritualidade em orientar, em proteger e trazer conhecimento também para este grupo. Complementando, ele fala assim: ninguém chega ao cume de um monte sem vencer o vale e as infractuosidades da rocha no esforço de ascender. Quer dizer, para você chegar no alto de uma montanha, você vai ter que antes atravessar o vale que separa ela das outras terras, né? Você vai ter que enfrentar as rochas pontiagudas, com as quinas às vezes cortantes que tem no caminho, mas se você se esforçar, você chega. Então, em relação às religiosidades, é a mesma coisa. Para que se tenha uma religião mais adiantada, uma expressão religiosa mais adiantada, é preciso que elas vençam esses estágios primitivos também. Os amigos que aqui se reúnem buscam auxílio para a paz e socorro para os problemas em que se debatem. Então, as pessoas que chegam lá, os encarnados, que vão lá consultar, que vão buscar um amparo, eles se reúnem porque estão buscando uma paz, um socorro para os problemas que eles têm no dia a dia.
A maioria deles, é claro, ignoram o valor do esforço e as sábias leis de casualidade e justiça. Então ele está falando que tem muita gente que vai lá buscar socorro, mas que não quer se mexer, né? Quer ganhar na loteria, quer um emprego que paga bem, mas eles nunca se esforçam para corresponder à expectativa deste emprego, né? Querem que a sua vida fique bem, mas vivem falando mal das pessoas, vivem querendo passar a perna, dar golpe nas pessoas. Então, muitas pessoas que buscam auxílio porque a vida não está boa para elas, elas mesmas não fazem nenhum esforço para modificar a sua própria maneira de viver. Então, ignorando o valor do esforço e as sábias leis de causalidade e justiça. Já revelam uma compreensão clara e respeito da imortalidade e da comunicabilidade do espírito. Tá? Apesar disso, então, elas já conhecem alguma coisa da imortalidade da alma. Né? Aliás, a maioria das religiões tratam de nos orientar porque compreendem que ao morrer, ao desencarnar, ao voltar para o plano espiritual, existe uma continuidade. Tá? Mas esses que buscam esse tipo de atendimento, na verdade, eles também confiam, acreditam, já sabem um pouquinho do que a gente chama de comunicabilidade com os espíritos, né? A comunicação através da mediunidade. Apesar de desconhecer o limite das possibilidades e dos recursos dessas entidades, né? Que a gente quer muito, né? Eles querem que eles resolvam os nossos problemas. Ele está falando aqui que existe um limite que eles podem agir, né? Que a morte apenas libertou do casulo físico, quer dizer, esses espíritos que se comunicam com a gente apenas não têm o corpo, do resto são idênticos a gente. Então como é que a gente vai pedir para eles resolverem problemas que a gente não está conseguindo, né? Lentamente, porém, se irão apercebendo da realidade e com maior facilidade apreenderão os códigos que regem a vida na qual todos nos encontramos mergulhados. Então, aos poucos, nós vamos compreendendo como realmente as coisas funcionam e vamos acertando as arestas das coisas que a gente acredita. Observemos, portanto, as experiências que aqui se desenrolam com espírito crítico de respeito aberto às aprendizagens pelo estudo e reflexão. Então, ele está falando assim, vamos observar tudo o que acontece aqui para a gente ajudar no que pode e aprender, mas guardando o respeito por tudo que é que acontecer, que cada um está agindo de acordo com a sua própria possibilidade. Enquanto prosseguia o culto, acompanhado por 2 auxiliares, o cavalheiro dirigiu-se a um pequeno compartimento atrás do altar e sentou-se.